Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Quero ler esse texto a partir do versículo 25. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25 diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? 31. Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que tinha feito, o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, te louvamos, te bendizemos pelo teu cuidado, te louvamos por este tempo em que a igreja se reúne para buscar a tua face. Meu Deus, que a tua unção repouse sobre a minha vida e que a tua unção venha sobre toda a igreja e que todos desfrutem da presença do Espírito Santo. Eu profetizo uma noite de cura, uma noite de milagres, milagres sendo gerados, milagres sendo incubados e milagres se manifestando neste lugar. Que venha a mão do Todo-Poderoso tocando a tua vida agora, em o nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Quero falar sobre gerar milagres. Nós temos ministrado neste altar e proclamado que nós somos geradores de milagres. E o que é um milagre? É uma intervenção sobrenatural, é uma manifestação divina, diante da nossa incapacidade de mudar situações. E Deus vem com a sua mão poderosa, e o seu poder sendo liberado, e vai trazendo restauração, trazendo cura, e ajustando as coisas, e todas as coisas vão para o seu devido lugar. Mas os milagres, eles não acontecem simplesmente porque os temos como promessas. Nós podemos fazer com que esses milagres, eles se manifestem. E eu ministrei aqui na quarta-feira retrasada, e eu falei que um dos princípios para que o milagre se manifeste é a incubação. E alguém pode dizer: mas o que é isso? Quando uma galinha está chocando os seus ovos, ali é um processo de incubação. E depois há todo um processo, e de repente os pintinhos começam a sair da casca. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui ele movia sobre a face das águas. É um processo de incubação. Quando o Espírito de Deus, que o anjo Gabriel comunicou o nascimento de Maria, o Espírito de Deus veio sobre ela. O Espírito de Deus em nós nos ajuda nesse processo de gestação, de formatação, para que os milagres aconteçam. É um processo, diga, é um processo. Diga, o processo da incubação. E o segundo princípio que eu ministrei foi o princípio da visualização. Como você imagina na sua alma, assim você é. O processo da imaginação. Quando Deus disse, a Bíblia diz que Deus levou Abraão para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas. É um processo de visualização.
E Deus disse a ele: conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. Fala de sairmos desta dimensão natural, de carne e de alma, e sermos transportados para a dimensão espiritual. Nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. Diga: espírito, alma e corpo. Antes de nascermos de novo, nós nos movíamos na terra apenas na dimensão da carne ou do corpo e da alma. Mas agora, nascidos de novo, nós temos a possibilidade de nos movermos nesta dimensão que David Jung Cho chama de quarta dimensão. E as coisas podem ser geradas dentro de você. Imagine alguma coisa assim, que aparentemente é impossível para você, porque para Deus não tem impossível. Você pode sonhar com a sua casa. Ah, apóstolo, mas já estou de idade, eu nem ganho tanto. Se você ganhasse o suficiente muitas vezes para ter, você já teria. Então entra na dimensão espiritual. Você está me ouvindo? Visualize, contemple. Talvez isso nem foi despertado dentro de você. Você está aí acomodado, dizendo: eu estou vivendo, pagando aluguel, está muito bom, não quero casa. Mas para que pagar aluguel se você pode ter uma casa? E você pode ter uma casa. E você vai ter uma casa. Tem gente que não acredita ainda. Estou liberando a palavra profética para você. Você vai ter a sua casa própria. Então, seja transportado para esta dimensão. Que você tire os seus olhos daquilo que você tem como capacidade de realização. Deus quer nos levar a esta dimensão. Como igreja, já tenho contemplado e visualizado igrejas em vários lugares. E aonde eu tenho passado, eu falo: poxa, aqui cabe uma igreja de comunidade global. E eu começo a olhar os melhores lugares da cidade onde eu tenho ido. E aquilo vai se transformando em realidade. Não vai ser, já é. Você já pode dizer assim? Já é. Amém? Processo da visualização. Ah, apóstolo, mas não tem sentido. Mas é assim, é um processo. Se você deseja um carro, sonhe com um carro, vislumbre, já dirige o carro, dá aceleradinha, zum, zum. Dependendo se for uma Ferrari, né? Zum, zum. Você está entendendo? Parece loucura, mas esse é o processo. Diga: esse é o processo. Visualize, contemple. Gere isso dentro de você. Deus trabalha assim. Olha para os céus, conta as estrelas, se você pode contar, assim será a tua descendência. E Deus diz mais para ele: olha para o pó da terra, da areia do mar, assim será a tua descendência. Ele fala da descendência física e descendência espiritual. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós não somos filhos segundo a carne. Nós somos filhos espirituais. A promessa de Deus se cumprindo na vida dele. E até hoje, filhos de Abraão têm nascido em todos os continentes da terra. E somos milhares e milhares e milhões e milhões. Porque um dia ele ousou sair desta dimensão do homem natural e carnal e ser transportado para a dimensão espiritual. Alguém diz assim: apóstolo, eu estou estudando sobre esse tema mesmo, eu estou começando a sair do meu corpo. Não estou falando disso não. Tem uns trem esquisitos por aí. Não entra nessa onda não. É no seu espírito, você não sai do corpo. Você permanece no seu corpo. Viagem, como que chama? Astral. Tem esse trem aí, mas já entra para o campo das trevas. Também opera assim. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E estão entendendo algumas coisas que os filhos da luz não estão entendendo. Está percebendo? Você pode visualizar a sua conta agora, a corrente do banco? Visualize. Como você vê a sua conta? No vermelho ou no azul? Como você está vendo? Está difícil de ver, né? Como você está vendo? Veja lá o saldo positivo. Começa a ver sua conta, ela tem 1 milhão depositado. Oh, glória! Agora melhorou, né? Mas começa a ver assim. Deus quer nos levar a esta dimensão. É um princípio.
espiritual. E o Espírito de Deus está nos ajudando hoje a sermos transportados para esta dimensão. Não ande pelo que você vê, não ande pelo que você sente, ande por fé. Nós não andamos por vista, nós nos movemos em fé. Queridos, quando nós projetamos esta reforma, eu vi tudo isso antes de acontecer e já vi pronto. Eu vi pronto. E na verdade a gente não tinha R$1 em reserva. Não tínhamos R$1 em reserva. E avançamos, e avançamos, e avançamos. Esta obra está concluída. Estamos avançando nas outras obras e vamos avançar nas demais obras e vai ser perfeito. Glória a Deus. Um processo. Estamos gerando milagres. Seja transportado. Como você se vê? Quando você se olha no espelho, que deve ser um reflexo daquilo que é natural. Você é muito mais do que aquilo que você está vendo no espelho. Queridos, isso é muito interessante. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é demonstrar abatimento para que as pessoas tenham piedade da gente. A gente se move assim. Mostrar tristeza, mostrar a nossa fragilidade. Quando você se posiciona, muitas pessoas pensam que você é orgulhoso, que você é soberbo. Mas não tem nada a ver o orgulho e a soberba com o posicionamento. Você percebe? Você não precisa andar sempre encurvado, porque já é uma postura de frustração e que atrai uma região espiritual para te oprimir ainda mais. Levante sua cabeça, se posicione, levante os seus ombros. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. A tua postura determina o que está dentro de você. E Satanás, ele observa a tua postura. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não sabe o que você pensa. Mas a sua postura e a sua reação, ele faz a leitura, identifica. E aí ele oprime você ainda mais. Você está entendendo? Diga visualização. O terceiro princípio que eu disse é a respeito da confissão. Que não saia da tua boca nenhuma palavra que comprometa os decretos proféticos que estão sendo liberados sobre a sua vida. Aprendemos que a nossa confissão posterior anula a confissão anterior. Você vem confessando coisas boas, coisas boas, coisas boas. De repente você faz uma confissão, olha, deixa para lá, não, isso é impossível. Aí você já anulou todas as outras confissões. É muito importante que a sua confissão esteja sempre alinhada com a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Você pode fazer a declaração do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz ainda mais, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É declaração. Ele falou, o Senhor prepara uma mesa, um banquete, na presença dos inimigos. E olha que Davi foi perseguido, muito perseguido. Mas ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode dar um aplauso a ele? Diga confissão. Na semana retrasada eu mostrei aqui uma forja e uma bigorna e uma marreta, um martelo, que é o processo de transformação de uma ferramenta. E Joel diz, forjai espadas das vossas relhas. Forjai espadas das vossas relhas. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Que saia da sua boca a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é positiva. A palavra de Deus, ela não é negativa. A palavra de Deus, ela cria um campo de fé. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A sua confissão precisa ser mudada. A sua declaração precisa ser transformada. Por que diz forjai? Porque temos facilidade de falarmos os nossos sentimentos, de falarmos das nossas frustrações e as nossas decepções. Temos facilidade de falarmos das nossas fragilidades e debilidades.
Mas lá diz: forjar espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Olha que declaração extraordinária. Diga o fraco, eu sou forte. Então levante a sua mão assim. Diga, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Amém? Em quarto lugar, reter firme a confissão. Você vai ser pressionado por Satanás, seus demônios, e até pessoas que, usadas por Satanás, irão se levantar contra você para que a sua confissão seja mudada. É possível que você receba mensagens para que o seu posicionamento de fé seja alterado e a sua confissão seja mudada. E ao invés de você confessar e declarar a palavra de Deus, você começa a declarar as suas circunstâncias. E a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor adestra as nossas mãos para o combate. Passamos por guerra, passamos por combate, mas Ele adestra as nossas mãos para o combate. E nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Olha que extraordinário. A palavra de Deus que temos na nossa direção: nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toma posse disso. Pessoas que podem se levantar para te acusar, para te difamar e tantas outras coisas mais, porque nós vivemos no mundo da maldade. E o que não falta hoje são as fake news, destruidores de imagens e outras coisas que têm acontecido no dia a dia que chega a nós. E nós precisamos aprender a filtrar estas coisas, para que a gente não se mova pelo que vê ou pelo que ouve, mas estejamos firmados na palavra de Deus. E firmados na palavra de Deus, nós vamos até o fim. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você é mais do que vencedor. Diga para ele: não tema não. Não tenha medo. Diga: não tenha medo. Olhe para ele, dê um tapinha na mão dele e diga assim: o Senhor é contigo. Homem valente, mulher valente. Diga: o Senhor é contigo. Agora vamos entrar nesta palavra que eu li, Marcos, capítulo 5, 24 a seguir, que fala a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Por 12 anos ela padecia de uma hemorragia. Ela perdia o vigor. Imagina. E eu tenho muita ferratina. E a recomendação médica é que eu tire uma bolsa de sangue pelo menos uma vez por mês. Aquelas bolsinhas de sangue assim. E se é para tirar, agora eu já comecei a doar sangue. E alguém vai ser beneficiado com esse sangue, que esse sangue aqui é bom. Mas quando você perde sangue, é lógico que o sangue depois ele volta ao volume normal, mas imagina você perder sangue por 3, 4 dias, né? Agora perder sangue sem parar, um fluxo de sangue por 12 anos. Esta mulher, ela se encontrava completamente debilitada. Tem pessoas perdendo vida, perdendo qualidade de vida. Estão perdendo as coisas. E Deus quer estancar isso. E hoje vai ser uma noite para que isso esteja estancado em você. Quando falamos de perder vida, falamos de saúde, mas aqui também entra a questão de família. Muitas pessoas estão perdendo na família. Muitas pessoas estão perdendo nos negócios. Muitas pessoas estão perdendo na alegria, no prazer de viver. É muito bom viver. E a gente precisa aprender a administrar um pouquinho a nossa vida, para que a gente viva e tenha melhor qualidade de vida. Isso é possível também. Diga: é possível. Só dá uma ajustadinha nas coisas que vai ficar tudo bem. Mas essa mulher estava assim, o quadro dela era este. A Bíblia diz que esta mulher, ela procurou solucionar o seu problema em vários médicos. Ela busca vários especialistas. Interessante que as pessoas, elas trabalham, mas se ficar doente, elas estão dispostas a gastar até o último centavo que conquistou na vida por causa da saúde. Não é assim? É normal, porque o mais importante de tudo é a saúde.
E esta mulher, ela vai à procura de médicos especializados. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Ela investiu todos os seus recursos, tudo que ela tinha, buscando resolver o seu problema. Deus vai mudar a tua sorte hoje, escute bem. Você vende uma coisa para pagar uma coisa, vende outra coisa para pagar outra coisa, vende outra coisa para pagar outra coisa, e você não vai parar de vender coisa para pagar coisa. Você vai vender coisa para fazer investimento em coisa, que vai produzir mais coisa. Tem algum crente para dizer amém? Preste atenção, meu irmão, não estou dizendo aqui uma palavra para você sair daqui com a sua alma um pouquinho melhor, para você passar essa noite e dormir bem, sem as suas preocupações. Eu estou liberando palavras para gerar fé dentro de você, para que o milagre se manifeste na sua vida. 4 princípios aqui básicos. Primeiro, esta mulher ouviu falar de Jesus. O seu estado era deplorável, mas ela ouviu falar de Jesus. Queridos, as pessoas, hoje o que não faltam são vozes para a gente ouvir. Milhares de vozes estão passando por nós, e aqui nesse ambiente temos milhares de vozes aqui. E aí, se cada um pegar o celular, vai perceber que está entrando mensagens, e não para, não é verdade? Então são vozes. Imagina as ondas sonoras dos rádios. Quantas rádios tem em Campo Grande, Luciano? 14 rádios só em Campo Grande. Emissoras de televisão mais tantas. Então imagina, todas essas vozes, elas estão passando por nós. É que os nossos ouvidos, graças a Deus, não conseguem alcançar essa percepção das ondas. Graças a Deus. Senão a gente ia ficar doido e confundido por tantas vozes. Mas esta mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar de alguém. Então tudo começa por ouvir. Tudo começa por ouvir. Tem 2 textos que eu quero destacar para você, que está em Provérbios. Eu achei interessante esses 2 textos, e eu quero compartilhá-los com você. Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Diz assim: responder antes de ouvir é estupidez, ou estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estupidez. Você já viu aquelas pessoas precipitadas? Mesmo antes delas ouvirem, elas já começam a dar respostas. Pessoas que recebem uma mensagem e antes mesmo de pensar a respeito da mensagem que recebeu, começa a passar as mensagens adiante. Isso não é terrível? Agora, o outro versículo que está em Provérbios. Olha esse versículo. Não nesse não. Está aí em 7,5. Deve ser um outro texto, eu vou ler para vocês. Não tem nada a ver com a mulher adúltera. Vou ler o texto, diz assim: melhor é ouvir, alguém acha aí para mim, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Olha isso, preste atenção. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. É Eclesiastes 7,5. Eclesiastes 7,5, tá? Projeta para mim aí. Vou fazer alteração aqui, tá bom? Espera aí. Porque senão depois eu vou pregar essa mensagem novamente. Já alterei. Olha isso. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Eu fiquei impactado com a mensagem que eu recebi, que eu vi. Não sei se muitos viram. Aquele Mano Brown. Já viram aquele cara? Quem conhece o Mano Brown? Parece um cara maluco, não é verdade? É esquisito demais. Quem sabe quem que é Mano Brown? Não é do nosso contexto, né? Não é do nosso meio gospel. Mas Mano Brown é um rap, canta rap. O negócio dele é música. Eu vi ele assim, estava ele, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e mais uma trupe. Ele se levantou esquisitão, falou assim, ó, não gosto desse negócio aqui, esse tipo de festa de celebração. Celebrando o quê? E sentou-lhe a marreta, deu um conselho para todo mundo e disse: e
Sentei. Falou um palavrão, que eu não tenho como falar. Sentou. Estava Caetano, estava Chico. Todo mundo querendo ouvir os beleza cantando ou falando. Mas o cara foi sábio. E aqueles que eram os mais sábios tiveram que se curvar diante dele. Falou, ele está certo. É um momento para reflexão. Para falar de tanta besteira que nós fizemos. E ele disse, eu tinha jurado que nunca mais na vida subiria a um palanque. Por causa dessas palhaçadas todas. Então, é melhor ouvir o sábio do que um belezinha cantando, que não traz resultado nenhum. E muitas vezes o sábio traz uma palavra de confronto que não é agradável aos nossos ouvidos. Porque tem gente, meus irmãos, que só quer ouvir elogios. E não quer ouvir uma palavra que possa ajustá-lo no comportamento ou no direcionamento. Querem ser paparicados. Isso não muda ninguém, lógico. Que existe um tempo para você elogiar, existe um tempo para você abraçar, existe um tempo para você dar o afago, e tem que existir isso. As crianças, elas precisam disso. Elas precisam ser elogiadas, e todas as pessoas precisam. Mas existe um momento para falar, filhinho, senta aqui do lado do papai, senta aqui do lado da mamãe. Esse não é o comportamento correto, porque se você continuar caminhando assim, o fim é trágico. Há tantas vozes neste mundo, e é importante nós aprendermos a selecionar o que nós estamos ouvindo, porque o que nós estamos ouvindo está construindo algo dentro de nós. O que você está ouvindo está construindo dentro de você paz, alegria, gozo. Ou o que você está ouvindo está causando pavor dentro de você e gerando temores. O que você tem ouvido? Esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar que Jesus tinha os cabelos longos, os olhos verdes, era um moreno alto de 1,90 m. Ela ouviu falar que Jesus era um bom carpinteiro, porque o seu pai era carpinteiro, ele trabalhava na carpintaria do seu pai, ele era um exímio carpinteiro. Não! O que esta mulher ouviu falar? Ela ouviu falar que Jesus tinha condições de curá-las. E Jesus tem condições de curar. Ela ouviu falar que, na verdade, Jesus já tinha curado muita gente. Ela ouviu falar que Jesus já tinha libertado muitas pessoas da opressão demoníaca. Ela já tinha ouvido falar muitas coisas a respeito daquilo que Jesus estava falando. E isso ativou a sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós temos à disposição para você ouvir 24 horas, se você quiser, de graça, os podcasts com as mensagens ministradas. É muito importante que você vá para o seu trabalho ouvindo a mensagem. Volte do trabalho ouvindo a mensagem. Vai dormir ouvindo a mensagem. Imagina, não pode mais nada. Pode. Você pode ir ao teatro, você pode ir ao cinema, você pode, e tem direito para isso. Mas temos que selecionar o que estamos ouvindo. Porque o que você está ouvindo está influenciando você, despertando a sua fé ou gerando você dúvidas. E a dúvida gera em você o temor. E o temor é uma prisão. Imagina isso. Você pode se libertar desta prisão. Ouça. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus transforma. Ele multiplica os pães. Ele dá a direção e ele diz: lance as redes deste lado. Você não precisa ficar, eu estou atirando para tudo quanto é lado para ver se alguma coisa vai dar certo. Você não precisa viver assim. Você tem o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Se aquiete um pouco na sua alma. Tem um lugar secreto para você estar somente com Ele. Fala, eu quero ouvir a tua voz. Ele vai dar o direcionamento para você. Eu me lembro, na década de 80, 79, 80, começo de 90, acho que 90, eu fui abrir a minha primeira empresa. Eu trabalhava numa empresa e saí e falei, vou montar a própria empresa. Eu tinha um recurso, eu tinha reservas, e eu defini o ramo que eu ia atuar. Eu tinha experiência naquela área. Mas naqueles dias, o que mais tinha no Brasil, pastor Miro, eram falências, concordatas e outras coisas mais. Centenas e centenas de empresas quebrando todos os dias. A inflação chegando a 100 a um mês, o juro a 80, 90 a um mês. Imagina isso. Você ia no mercado, de manhã tinha alguém passando naquela maquininha e já vinha outro remarcando. É uma coisa de louco, Satanás estava lá. A maioria aqui não viveu esse tempo, né?
Você ia no mercado de manhã, tinha um preço. Hoje não sei se precisa ter o preço, a etiqueta na mercadoria. Tem? Ou só uma plaquinha, né? Indicando o preço. Mas todo produto vinha com um precinho. E tinha pessoas que eram contratadas para ficar no mercado o dia todo remarcando. Ele começava lá e quando chegava no outro dia vinha remarcando tudo de novo. Tinha um overnight. Se aplicava por um dia. Loucura. E o Espírito Santo foi claro comigo naqueles dias. Disse para mim, mas foi claro, não assista televisão nesses dias. Não leia os jornais desses dias. Ué, vai se embrutecer? Não. Para que a sua fé seja preservada. Mas foi claro, eu ouvi a voz do Espírito. Não ouça, não leia os jornais. Não assista a televisão, os jornais. Porque os jornais, as manchetes eram falência, 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 concordata, falência, juro e tantas outras coisas mais. Preservei o que? A minha alma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que você ouve gera fé, ou o que você ouve gera dúvidas. Preste atenção, a gente não consegue ter um personal pastor, para poder estar do nosso lado todo dia, um homem cheio de fé. Não, nem precisa. Hoje está em moda, style. Você vai em todo lugar, tem personal. Mas você não precisa ter ali alguém. Você pode ouvir onde você estiver. Também selecione o que você ouve. Não ouça qualquer coisa. Porque palavras que muitas vezes são liberadas são palavras, mesmo do altar, em alguns lugares, que geram dúvidas, que neutralizam a fé. E há pessoas que nem acreditam mais em milagres. Mas os milagres, eles estão aí e eles podem se manifestar todos os dias. A Bíblia diz que esta mulher, ela ouviu, diga, ela ouviu. Observe comigo o versículo de número 27. Ouvindo falar de Jesus. Diga, ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus. Segundo lugar, acredite. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ah, não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Voz do povo não é voz de Deus. Voz de Deus é voz de Deus e ponto. Ah, mas se a maioria está pensando assim, você acha que não tem... Quando você olha para os espias, 10, eles viam uma perspectiva negativa. 2, viam na perspectiva positiva. E a verdade estava com quem? Com os 2. Então você e Deus, ponto final. Se você se aliar com Deus, ponto final. Se você se aliar com Deus e com a sua palavra, os milagres, eles vão acontecer. Diga, eles vão acontecer. Basta que você creia. Um pai trouxe um filho para que os discípulos de Jesus o libertassem. Marcos capítulo 9, esse texto. E os discípulos de Jesus não puderam fazer nada, não puderam expulsar o demônio. Era um demônio que vinha e subjugava aquele jovem, e ele caía, rangia os dentes, espumava pela boca, era algo terrível. Mas eles trouxeram esse jovem, o pai trouxe para que os discípulos de Jesus expulsassem, porque Jesus estava no monte, com Pedro, Tiago e João, chamado Monte da Transfiguração. Aquele lugar era tão glorioso que os 3 disseram, olha, vamos fazer aqui algumas tendas, e Moisés apareceu lá, tal. Vamos morar aqui em cima, que está bom demais. Mas Jesus sabia que lá embaixo os discípulos não estavam tendo fé suficiente para libertar aquela criança endemoniada. Então Jesus vai. E quando Jesus chega, estava aquela confusão, e vem o pai e se dirige a Jesus. E Jesus então faz algumas perguntas, e Jesus já chega assim: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar essas coisas? Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? E ele pergunta, há quanto tempo isso acontece? E o pai diz, desde quando ele é criança. Eu trouxe para que os teus discípulos expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. E sabe o que ele disse para Jesus? Se tu podes fazer alguma coisa, faz. Jesus olhou e disse, se tu podes, tudo é possível aquele que crê.
Olha que coisa extraordinária. Acredite, diga, acredite. Tudo é possível ao que crê. Quando você entra na dimensão da fé, você se equipara a Deus na realização das coisas. Porque para Deus não tem impossível. E nada é impossível ao que crê. Imagina isso. Então você é transportado para esta dimensão. Tudo começa com ouvir. Diga, ouvir. Em segundo lugar, acreditar. Você ouve, você crê. Mas não termina aqui. Aprendemos que a fé tem uma voz. Diga, a fé tem uma voz. Você vai falar, você vai proclamar o seu milagre. A Bíblia diz, e dizia ela. Então ela ouviu falar, ela acreditou e ela dizia. Se tão apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Era a voz, era a expressão da sua fé. Aquilo que você está falando é a expressão daquilo que você acredita. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de dúvidas, a sua confissão vai ser confissão de dúvidas. Mas a nossa confissão e a palavra que temos da parte de Deus é certeza, grandeza e multiplicação. Foi o que ele disse a Abraão, porque você ouviu a minha voz, você obedeceu a minha palavra, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos. Não tem como dar errado, e não vai dar errado para você. Diga para o seu irmão, não vai dar errado. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Ela ouviu, ela acreditou, ela falou, mas não parou, não ficou aqui. Ela se moveu. Ela foi na direção de Jesus. A fé, ela não é passiva, a fé, ela é ativa. A fé, ela é ativa. Ela é expressada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção. Tem coisas que você tem o direito de clamar, porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Sabemos o quanto é preciosa a oração, mas tem coisas que você já nem precisa orar mais, simplesmente você vai ordenar. Tente para isso. E as coisas vão ser criadas. Quando Israel, já vamos encerrar, tá bom? Quando Israel saiu do Egito, e o exército de Faraó vem para persegui-los, para trazê-los de volta, eles foram pelo deserto, foram para o Sinai, e eles se depararam com o mar vermelho. Como atravessar o mar? Imagina. O inimigo atrás e diante o mar. Não tinha para onde correr. O que eles fizeram? Eles começaram a clamar a Deus. Desesperados, clamando. Imagina as mães com os filhos, o exército chegando. E não eram poucos, eram carros, cavaleiros, um exército poderoso, para trazê-los de volta para a escravidão. E eles estavam fazendo o quê? Clamando, diga, clamando. Eles estavam fazendo o quê? Mais uma vez. E o que Deus disse a eles? Por que vocês clamam a mim? Está lá, projeta para mim Êxodo. Por que vocês clamam a mim? O que ele disse para Moisés? Diga ao povo que marchem. Não é loucura? Para morrer todo mundo afogado? Então tem coisas que você clama. E você pode clamar porque tem princípios bíblicos para você clamar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Mas existem momentos que você já não precisa mais clamar. Simplesmente você precisa marchar. Dá para entender? Se você quer abrir o seu próprio negócio, você ora, coloca diante de Deus, mas se você não tiver uma atitude, nunca vai abrir o próprio negócio. Você que quer a sua casa própria, começa a se mover em fé, já começa a fazer o projeto. Se você quer fazer uma viagem internacional, tira o seu passaporte. Se for para os Estados Unidos, já procure o visto, porque Deus vai te levar. Dá para entender? Eu estou esperando Deus fazer, mas Deus já fez. Agora eu vou encerrar aqui. Então você vai ouvir, você vai crer, você vai falar, retenha firme a sua confissão. Aprendemos no princípio passado.
a confissão e reter firme a confissão. É um princípio. Mas você vai se mover. Você vai dar o passo. E as coisas vão acontecer. Eu digo para vocês, se nós não tivéssemos dado o passo para fazermos a reforma, nós estávamos com o prédio do mesmo jeito que estava lá atrás, e a gente não teria feito nada e avançado em nada. Percebe? E nós estamos avançando, e vamos avançar ainda mais. Dá para você entender? Algo pode acontecer dentro de você hoje. A Bíblia diz assim: eu quero orar por pessoas que estejam enfermas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o que diz. A Bíblia não diz assim: ore pelos enfermos desta forma: Pai, é da tua vontade que o pastor Jorge seja curado? Que se for da tua vontade, cura o pastor Jorge. Isso não é tipo de oração que se faz. Não tem base bíblica para se orar dessa forma. Dá para entender? Não tem, porque a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios. Pegarão em serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Está alguém doente, chama os presbíteros da igreja e unge com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo. Então tem coisas que você pede, clama, mas tem coisas que já foram conquistadas no mundo do espírito, e agora nós ativamos isso. Hoje é uma noite para que milagres aconteçam. E eu quero orar por alguém que precisa de cura mesmo. Você tem lutado contra uma enfermidade, não tem evoluído. Então, hoje é uma noite para você receber a oração da fé e ser curado. Se coloque em pé um pouquinho.